Veja no ICL Notícias, segunda edição. O plano contra Xandão. É aquela máxima, né? Mostre meu homem e eu encontrarei o crime. O que está por trás dos ataques a Alexandre de Moraes? Eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Ofensiva no Congresso. Vai tentar aí se manter daquele jeitinho dele. Direita se une para articular pedido de impeachment do ministro. Com medo de se manifestar nas redes sociais. Defensiva no STF. Investigações. Colegas saem em defesa de Moraes. A ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV, no Rio Grande do Sul. Essa quarta-feira, 14 de agosto de 2024, tá quentíssima. A gente vai falar, claro, sobre todos esses ritos, né, oficiais ou não oficiais, envolvendo Alexandre de Moraes, a extrema-direita que já está caindo em cima. Não falta assunto aqui. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, comunidade. Adorei o Não Faltam Ritos para tratar hoje à tarde sobre essa... a gente fala que é mais um dia aqui, antes de começar o programa. A gente estava rindo ali fora na redação, porque o Ricardo Gouveia, nosso editor, falou que é mais um dia atípico no Brasil. Pô. Atípico? É um dia típico no Brasil. Só isso que a gente conhece, acho que desde 2014. Já virou um dia típico 2013. no Brasil. Ou seja, a direita preparando golpe, seja golpe parlamentar, golpe midiático, golpe jurídico, né? A gente já teve reações, né, Rodrigo? Você vai trazer tudo isso pra gente agora. Já teve reação de ministro do Supremo Tribunal Federal, de políticos também, mas a extrema-direita eu acho que a gente tem que armada, se apegar. Eu não gosto de começar nada pela moral da história, é bom contar a fábula inteira. Mas nessa eu faço questão de começar pela moral da história. Tudo é por uma causa. Anistia a Jair Messias Bolsonaro e toda a sua legião. Denunciado em mais 2 casos. Né? Exatamente. Tudo é isso. Agora, é óbvio que a gente tem que discutir a importância da matéria, se tem consistência ou não, se é um traque ou é uma bomba, se é um pastel de vento ou é uma torta ali mais substanciosa. Tudo isso vamos discutir aqui. Hoje o Chico Sá está inspirado, viu? Está inspirado, já está com as frases. Já vai se preparando aqui, porque hoje ele está demais. Eu fui no dentista, então estou bombardeado aqui. Aí, quando eu fico bombardeado com aquela maquininha do dentista, eu volto elétrico. As palavras saem assim eletricamente. Ô, Gabi, e um dos filhos do Bolsonaro já deu a letra. Daqui a pouco, Heloísa Vilela vem aqui explicar para a gente. Explicitou, sabe aquela coisa assim? Deixou explícito qual é essa operação. É uma operação para atingir o Alexandre de Moraes, mas é uma operação principalmente para obter algum tipo de anistia do Bolsonaro. Se for possível, torná-lo elegível de novo. Se não for possível, garantir que ele não vá preso. Então, é uma negociação. Para garantir a anistia, tem que enfraquecer o Alexandre de Moraes. E, Rodrigo, eu acho que eles ganham sempre. Eles saíram ganhando já. Não importa o que vai dar, mas já ganharam, porque eles já colocaram o assunto no ventilador, mundo afora. Já foi uma forma de enfraquecer o Alexandre de Moraes de alguma forma. Então, eles avançam mais um passo rumo à anistia. Guilherme Amado falou uma coisa de manhã que eu acho que vale muito a pena. Ele lembrou daquela situação com Michel Temer, que a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que o áudio não era verdadeiro, existia ali um perito que dizia, olha, talvez não seja verdadeiro, e aquilo já manteve o Michel Temer no poder, já garantiu, o efeito já estava espraiado, e aí não tinha mais o que fazer. Então, eu acho que vai um pouco nesse sentido também, Chico. Achei muito boa essa lembrança do Guilherme Amado de manhã. Importante. Só lembrando também, Rodrigo, que você vai começar agora a trazer toda essa... esmiuçar para a gente, mas o Cacai vem conversar com a gente também, para a gente entender todas essas questões técnicas e jurídicas, e
rito oficial, não é. Existe esse rito? Existe, exato. Porque principalmente no sentido, assim, que a gente está falando num momento de golpe de Estado. Sim, isso é importante. Exatamente. Né? Não é um ambiente normal de democracia. Porque na Vaza Jato a gente sabe que existe um rito porque um procurador não pode conversar com o juiz e combinar a sentença, nem combinar o texto da denúncia. Isso é um rito. Isso é uma questão do repertório jurídico do Brasil há séculos. Todo mundo sabe disso. Agora, na condição do Xandão, ele teria que obedecer, já que ele estava no TSE e no STF, ele tinha que se dividir em dois. Dividir em dois e agora eu não posso, agora eu posso, agora eu não posso, agora eu posso. Vira uma questão metafísica medonha, né? Quase metafísica. Mas eu diria que aqui, no dia de hoje, a gente teve 3 coisas importantes. Né? Bora começar, então? Não, eu ia só antes de ir ali pro telão. O STF, na sessão de hoje, vários ministros respondendo à matéria da Folha de São Paulo. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Gilmar Mendes, Barroso, o próprio Alexandre de Moraes. Nós vamos mostrar principalmente a repercussão. Flávio Dino também, né? O Flávio Dino também. Já tinha falado. O segundo ponto, articulação no Congresso visando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A Heloísa Vilela vem falar já sobre isso. Né? E o terceiro ponto é que há uma movimentação também da imprensa, né? E a gente tem que ficar de olho nisso e ver como é que isso se dá, esse embate na comunicação. Então nós vamos falar de tudo isso. PGR também, Paulo Gonet se pronunciou. Já se pronunciou. Mas, gente, vamos começar aqui, porque a gente está falando do rito, do conteúdo da matéria da Folha, presumindo que todo mundo já sabe do que nós estamos falando, né? Bom, ontem a Folha de São Paulo, no fim da tarde, publicou uma manchete dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tinha agido contra o rito do tribunal ao pedir investigações do TSE que municiaram o STF. Então esta foi a manchete, nós estamos falando disso. Moraes usou o TSE fora do rito, eu nunca vi essa expressão numa manchete, mas tudo bem. Usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Então, em nenhum momento a Folha, o UOL, quem assinou a reportagem, que são Fábio Serapião e Glenn Greenwald, nenhum momento, nem os editores, nem os repórteres usaram assim: ministro Alexandre de Moraes agiu de forma inconstitucional. Ministro Alexandre de Moraes agiu de forma ilegal por causa disso e disso. Não, eles saíram com essa expressão, fora do rito. Fora do rito. E com isso criaram um movimento e criaram uma espécie de comoção do lado bolsonarista. O que significa agir fora do rito? Ainda mais no momento de emergência democrática que a gente vivia. Porque havia uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. E o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE, que enfrentou, por exemplo, um chefe da Polícia Rodoviária que impedia as pessoas de andarem pelo país no dia da votação. Golpe de Estado, tentativa de usar a máquina pública para um golpe. Espalhavam mentiras, espalhavam fake news. Algum tempo antes, o presidente, então, no poder, disse: não sigo mais o que fala o ministro Alexandre de Moraes. Vou desconhecer. Então, havia um clima de golpe de Estado, de rebelião, de desconhecer as urnas. E isso se consolidou depois, no 8 de janeiro. Então, estamos falando de um momento de emergência no Brasil. Ah, mas ele abusou, ele agiu de maneira atabalhoada, porque o Alexandre de Moraes era ao mesmo tempo do STF, conduzia o inquérito das fake news no STF e era o presidente do TSE. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que mandar, para cumprir o rito, tinha que mandar, assim, um ofício dele para ele mesmo, pedindo investigação. Não é assim que funciona, não é? Bom, mas dito isso, e feita essa ressalva de que a Folha em nenhum momento apontou ilegalidades. Ainda assim, olhando algumas das transcrições, das mensagens, que não são do Alexandre de Moraes, se você não leu, não olhou com detalhe, não há, por enquanto, nenhuma mensagem dele. É um assessor dele, um juiz que trabalhava com ele, mandando mensagens para um técnico do TSE, pedindo assim: olha, o ministro quer que investigue fulano de tal, o ministro quer que fique de olho não sei no que lá, o ministro quer que mande um relatório sobre isso e aquilo. São essas trocas de mensagens. Em alguns momentos, eu estranho um pouco aquelas mensagens que vêm. Porque chega um momento, por exemplo, em que o assessor fala assim: olha, a gente acha melhor trocar a data em que você fez o relatório.
Esquisito, né? Por que vai trocar data num relatório, né? Em outro momento diz assim, eu acho que isso até depõe a favor do Alexandre de Moraes, mas enfim, diz assim, ó, o ministro não gostou do relatório porque veio... O que eram os relatórios? O técnico do TSE ficava atrás de gente que estava questionando as urnas. E aí fizeram lá um relatório para embasar a investigação do Alexandre de Moraes e o juiz diz assim para o técnico, o ministro não gostou muito do relatório porque cita muito a ele mesmo. É como se a preocupação fosse com ele e não com as urnas. Ele quer que deixe claro que os caras estão atacando as urnas, não tanto a figura pessoal dele. Né? Então, se der para fazer o relatório mudando isso, de qualquer maneira, é a figura que está presidindo, pedindo para quem está investigando fazer de tal ou tal maneira a investigação. Eu acho que aí a gente pode talvez discutir, não vou ser eu que vou fazer isso, né? O Cacai depois vem aqui, juridicamente, discutir, cruzou, não cruzou alguma fronteira, ultrapassou alguma fronteira do razoável, não ultrapassou. De qualquer maneira, não existe uma regra clara escrita. Qual o rito que a Folha está falando? Onde está escrito? Como é que o ministro, que está presidindo um tribunal, no momento em que um núcleo de extrema-direita está tentando impedir a consolidação e a própria eleição, que rito que ele tem que seguir? Qual é o rito? Eu acho que ele tem que seguir a Constituição. O rito seria entregar o país ao golpismo. Pois é. Cumpriria o rito e acabaria com a democracia. A gente não estaria aqui hoje fazendo esse programa. Exato. Pois é. Então, é algo para a gente pensar também. Não vamos ser ingênuos e falar assim, mas o Alexandre de Moraes, ele mandava investigar. Bom, ele mandava investigar. Ainda bem que alguém mandou investigar esses golpistas. Ele preside o inquérito é dele, ele preside o inquérito. Ele preside o inquérito. Ainda bem que mandou investigar. Mas a investigação tem que seguir algumas regras, pode ser que aqui e ali ele tenha agido de forma atabalhoada. Será? Pode ser. Agora, estava num momento de emergência absoluta. E não tem nada a ver com a Lava Jato. O Alexandre de Moraes não combinou nada com o procurador da República, como o Moro fez com o Deltan Dallagnol. Então, Deltan Dallagnol, que falou assim, é muito mais grave isso do que aquelas trocas de mensagens da Vaza Jato. Bom, primeiro que ele se traiu, né? Então ele admite que foi grave o que aconteceu entre ele e o Moro. E segundo que não tem nada a ver com o que foi feito no caso da Lava Jato, que é juiz combinando procedimento com uma parte. O Alexandre de Moraes não está combinando com uma parte, ele está falando com um subordinado, com um técnico, com um funcionário da Justiça que ele presidia. Então, aí já há uma diferença bastante importante. E outra manchete da Folha, né, que veio dizendo assim, olha, ele usou, acho que foi essa que a gente já mostrou aqui, ele usou o TSE e mirou Eduardo Bolsonaro e série de aliados do ex-presidente. Essa é a manchete de hoje. O uso do TSE por Moraes mirou Eduardo Bolsonaro e uma série de aliados do ex-presidente. Mas queria que mirasse quem? O padre Júlio Lancelotti? O Papa Francisco? A Fernanda Montenegro? O Neymar? Porque quem estava ameaçando dar golpe no Brasil era a família Bolsonaro e os aliados do Bolsonaro. Se alguém tinha que ser investigado, eram eles. Usou o TSE mirando Eduardo Bolsonaro e aliados do ex-presidente. É isso mesmo. Eles é que estavam ameaçando dar um golpe no Brasil. Então, não tem que ter espanto. Não tem que ter espanto com isso. Não é? Mas os juristas vão fazer a avaliação sobre o fato de o Alexandre de Moraes ter ou não ultrapassado alguma linha. E também foi um momento excepcional no Brasil, em que havia ameaça de um golpe. Como disse o Chico, se tivesse dado certo, ele tivesse agido no rito, a gente não estaria aqui. Se tivesse dado certo o golpe. O rito do golpe a gente sabe qual era. Tomar o poder, se pudesse, exilar, prender ou executar, como alguns diziam, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, depois nós vamos fazer a avaliação mais jurídica, contando com quem entende desse assunto. Agora, vamos um pouco mais adiante. Personagem central aqui nesse episódio, Glenn Greenwald. O mesmo que fez também a matéria da época da Vaza Jato. Comandou, não fez sozinho, né? Tinha uma equipe enorme trabalhando com ele. Glenn Greenwald, que os bolsonaristas diziam que era o demônio no mundo.
né? Porque tinha vindo para o Brasil para denunciar, para desmontar a Lava Jato, não sei o quê, o Moro, né, e tal. Achavam que o Glenn Greenwald era o demônio. Eu não acho que ele é demônio nem é santo, né? Fez ali, atuou na época da Vaza Jato, repito, a informação que eu tenho é que ele não botava muito a mão na massa. Ele recebeu aquele material todo e botou um monte de gente para trabalhar e cumpriu um papel importante histórico de denunciar o que estava ali. Agora, dessa vez, ele age de novo. Agora, de quem que... A gente pode aqui elocubrar um pouco, né? Como é que esse material será que chegou na mão do Glenn Greenwald? Não que isso seja um problema. O jornalista, às vezes, obtém das fontes mais variadas possíveis, mas só para tentar entender o que está em jogo aqui, né? O jornalista Luiz Costa Pinto, muito experiente, esteve com a gente aqui outro dia, foi aquele que fez a primeira matéria sobre o caso Collor, conhece os bastidores de Brasília, levantou uma hipótese aqui. Está aqui a postagem dele, quem quiser vai lá no Twitter, postagem longa, né? Mas ele traz a seguinte hipótese. Um dos assessores que trocava essas mensagens lá no TSE teve sua troca de mensagens exposta no curso de uma operação. Ele foi preso no dia 9 de maio por agressão à ex-mulher e disparo de arma de fogo. Foi sumariamente demitido do TSE pelo Alexandre de Moraes. Teve de entregar o celular à Polícia Civil da onde? De São Paulo. Entregou o celular à Polícia Civil de São Paulo. Ao menos por algum tempo, os dados desse assessor, que chama Tagliaferro, estiveram suscetíveis a cópias pela Polícia Paulista, comandada por Guilherme Derrite e por Tarcísio de Freitas. Bolsonarista Guilherme Derrite e o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Ou seja, vem daí ou de uma vingança pessoal contra o ex-chefe, podemos ver surgirem os caroços desse angu, né? Então ele levanta uma hipótese de que o vazamento veio via Polícia de São Paulo, que está investigando este assessor por uma questão de agressão familiar, de agressão da mulher, né? Essa é uma hipótese. Outra hipótese, inteligência militar. Aí é um outro colega nosso que fez a postagem aqui também levantando. Renato Rovai, jornalista da revista Fórum. Uma das minhas fontes garante que os militares infiltraram gente no TSE para pegar essa comunicação com Alexandre de Moraes. E que agora vão para cima da delação do Cid a ver os próximos episódios. Eu conversava ontem com o Rovai, ele me dava alguns detalhes que a gente não pode passar aqui, enfim, é uma fonte dele lá em Brasília. A possibilidade de ter sido via os militares. Entraram no sistema, baixaram os arquivos do WhatsApp e entregaram para o jornalista. Só para a gente entender quem é que pode estar por trás desta operação. Ah, mas o jornalista não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo. O jornalista recebe, se achar que é relevante, vai lá, não está cometendo nenhum crime. Não estou criminalizando, dizendo que o Glenn Greenwald fez alguma coisa errada, nada disso. Mas tentando entender, porque também não vamos ser ingênuos. Esta matéria é parte de uma operação de salvamento do Bolsonaro. O interesse aponta para o Bolsonaro. Ele que tem interesse em enfraquecer o Alexandre de Moraes. Isso está muito claro, a gente já falou isso desde ontem. Então, é parte dessa operação. E não se trata também de fazer defesa unilateral do Alexandre de Moraes. Ele cumpriu um papel importante ali na defesa da democracia, mas ele é um ministro nomeado pelo Temer, foi criado junto à direita liberal paulista, foi nomeado pelo Temer ministro, tem as convicções dele, ajudou a desmontar as leis trabalhistas no Brasil, com a interpretação que ele fez da reforma trabalhista, cumpriu um papel importante na defesa da democracia, cumpriu. Agora, cometeu algum tipo de erro, de ilegalidade? Não sei. Vamos aguardar mais detalhes. Vai saber o que vem aí nessas mensagens do Glenn Greenwald. Agora, que não é coincidência, não é. Numa semana, o TCU muda a interpretação sobre a história das joias para favorecer o Bolsonaro, juntando o Lula no meio da história. Na semana seguinte, vazam estas mensagens, criando uma espécie de vaza-jato do Bolsonaro, só que não é. Eles tentam criar assim como criaram uma falsa equivalência das joias com o relógio do Lula, tentam dizer, tá vendo? É o mesmo jornalista até, o mesmo lá da Vaza Jato, agora aqui numa outra operação jornalística. Então, é muita coincidência. E eu não acredito em coincidência. Muita esperteza, parabéns a quem passou pro Glenn,
porque é muita esperteza, né? Muito bem pensado. Muito bem pensado. Vou passar para alguém que está envolvido num grande caso. Qual o grande caso? Vaza Jato. Entrega para uma pessoa que tem credibilidade nesse sentido. Então, a operação perfeita. Mas eu queria recomendar para a nossa comunidade ler o artigo que está no ar agora, no nosso site, ICL Notícias, do Leandro Demori, que é um grande repórter, nosso ICL aqui, nosso colega de ICL. Ele é importantíssimo, tão importante quanto o Glyn, no caso da Vaza Jato. Ele estava? Ele estava, ele que editou, ele que botou a mão na massa, ele que trabalhou para valer. O artigo é a questão Alexandre de Moraes. A questão Alexandre de Moraes. Então, é um artigo que ele mostra simplesmente, olha, não confunda essa história agora do Alexandre de Moraes com a Vaza Jato. Eu estive lá e foi assim. A bandalheira do Moro com o Dallagnol não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Então, é importantíssimo esse texto do Demori nesse momento. Ele chama atenção para vários pontos, né? Não eram procuradores delegados, não eram subordinados. É muito didático. Testemunha, acusação contra um réu, enfim, ele levanta... O Demori faz de forma mais pedagógica possível. Então, todos nós vamos entender lá, lendo... Então fica o convite para ler o artigo do Demori no iclnoticias.com.br, em que ele fez a análise sobre este fato. Bom, para a gente adiantar um pouco aqui, porque daqui a pouco vem a Heloísa Vilela, nós temos aqui alguns dos diálogos para mostrar para todo mundo. Começou a circular essa história de impeachment já do Alexandre de Moraes. A extrema-direita já pegou. Os bolsonaristas fizeram uma entrevista coletiva, daqui a pouco a Heloísa Vilela vem contar. Tem manchete, ó. Bolsonaristas pedem impeachment e Moraes se defende de acusações. Então, é o que o Chico falou. Eles já estão no lucro. Para eles, já é lucro o que aconteceu até agora. Tem manchete, tem já o Rodrigo Pacheco aparecendo para dizer, não, se apresentarem, eu não dou andamento. Né? Tem aqui uma manchete sobre esse fato. Ó, apesar da pressão de bolsonaristas, Pacheco, que é o presidente do Senado, deve segurar o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas daí já começa a ficar caro. O Alexandre de Moraes já começa a ter que pagar preço. Olha o verbo, é segurar. Vai segurar, Moraes, eu vou segurar aqui para você. Então, esse é o movimento. Os bolsonaristas pressionam pelo impeachment e o Centrão, o Pacheco, fala, a gente segura. Não vamos dar andamento, isso aí é exagero, mas vamos conversar um pouquinho. Então, o Moraes perde poder com essa operação. Isso já está dado. Já aconteceu. E tem manifestação de rua, já tinha havido, já há convocação de manifestação de rua dos bolsonaristas, um fora Moraes e tal, impeachment já. Isso ajudou, então, a esquentar no parlamento e a esquentar na rua. Eles estavam um pouco de crista baixa nos últimos tempos, né? Então, é uma operação que já está em andamento. A pergunta que fica, né? Até o Juca Kfouri falou sobre isso esses dias. Bom, tá bom. Se tudo der errado pro lado do Xandão e aprovarem o impeachment, o que acontece? Tem que nomear um novo ministro do Supremo. Silvio Almeida, seria? Quem é que nomeia, hein? É um tal de Lula que nomeia o novo ministro do Supremo. Então, daí sairia um ministro nomeado pelo Temer e entraria um ministro nomeado pelo Lula. É que é difícil entender a psicologia ali por trás, né? Da genialidade, Então, por isso que eu conversei agora há pouco, um pouco antes de entrar no ar, com um ministro lá em Brasília, que é do PT. É ministro e é do PT. Ele me diz, olha, nós temos que prestar atenção em 3 coisas nesse episódio. Primeiro, o papel do Glenn, não para criminalizá-lo, mas como o Glenn andou muito próximo da extrema-direita, inclusive jornalística, ultimamente, próximo dos trumpistas, do aquele Carlson da Fox News, ficar de olho nisso. Por que veio através do Glenn? Isso é um ponto de interrogação. Segundo, o duplo objetivo dos bolsonaristas. Falar em impeachment, mas não necessariamente para aprovar o impeachment. É para enfraquecer o Alexandre de Moraes e ver se extrai com isso um compromisso de que não prende o Bolsonaro, ou até de que revoga a inelegibilidade, volta a deixá-lo elegível. Então, esse é o cenário. Eles vão falar de impeachment, que é o programa máximo, é o máximo que eles querem, sabendo que eles vão arrancar alguma coisa intermediária, talvez um compromisso de não pegar tão pesado nas condenações, alguma coisa por aí. E, ao mesmo tempo, esquentam a rua e alimentam a eleição de 2026 com esta pauta para eleger uma grande bancada de senadores e aí sim ameaçar a democracia, porque hoje eles não têm voto para aprovar sozinhos, eles, eu digo os bolsonaristas, para aprovar sozinhos impeachment de ministro do Supremo. Mas imagina se elegem 2 bolsonaristas em São Paulo, 2 no Rio, 2 em Santa Catarina, 2 no Paraná, em Rondônia, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Vão fazer um estrago e isso sim
é um projeto deles a médio prazo. Deixar esse assunto quente, o Bolsonaro não ir para a cadeia, e em 2026 fazer uma grande bancada, mesmo que não ganhe uma presidência, e aos poucos ir virando o clima para derrubar depois ministros do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o roteiro que está colocado aí para frente, né? E só para concluir mesmo, o papel do Elon Musk. A gente falou do papel do Glenn Greenwald e tem o papel do Elon Musk. Não é coincidência, né, gente? O Elon Musk, ontem, postou no X, o antigo Twitter, a seguinte mensagem. Bom, primeiro ele curtiu a postagem do Glenn Greenwald. Ele fez assim, uou, para a postagem do Glenn Greenwald. Uou, tô de olho, uou. E depois, ou antes, talvez, algumas horas antes, agora eu não sei bem o que foi antes, o que foi depois, mas foi num intervalo muito pequeno de horas, nós temos uma outra postagem, em que ele revela que recebeu ofícios do Supremo Tribunal Federal pedindo que tirasse do ar contas de um parlamentar, de um pastor e da esposa de um ex-parlamentar. Era um pedido, ele até publica na íntegra o pedido, um pedido reservado da Justiça Brasileira. Ele quebra a reserva, quebra o sigilo e publica. Então faz as duas coisas ao mesmo tempo. O Elon Musk está na mesma operação. Já estava antes, atacou Alexandre de Moraes e agora está feliz da vida com esta manchete da Folha. Saiu das teorias conspiratórias da extrema-direita e foi para a manchete de um jornal, que é um jornal que, francamente, né, a gente sabe o caminho que a Folha tomou nos últimos anos. Está dentro da operação também de livrar a cara do Bolsonaro, Gabi. Mas a gente pode até trazer mais detalhes sobre a matéria agora, não é isso? A gente vai trazer agora, Rodrigo. A gente continua, a gente separou alguns trechos dessas conversas entre os assessores do Alexandre de Moraes que a Folha trouxe. E um deles, né, vamos lá, a conversa se dá entre Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e o Eduardo Tagliaferro, que é o perito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, na época que o Moraes presidiu o órgão. Então, a gente está falando, né, de 2022. A Folha diz que Moraes usou o TSE para pegar Eduardo Bolsonaro e aliados de Jair Bolsonaro. O Rodrigo acabou de falar sobre isso, né? Sobre vai atrás de quem, né? Essa é a grande pergunta. Atrás do Papa Francisco vai ser investigado? Né? Mas vamos lá para o diálogo, então. Primeiro, para a gente começar a comentar por aqui. Ayrton Vieira, então, acabei de explicar, mas está aqui o esqueminha de quem é quem. Então, Eduardo Tagliaferro, TSE, Ayrton Vieira, Supremo Tribunal Federal. O Ayrton diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. E aí tem um link da Revista Oeste. Importante dizer que enquanto a gente está ao vivo aqui, eles estão fazendo assim um auê em cima disso, estão ao vivo agora falando a respeito disso. Aí o Eduardo, do TSE, diz, salvo engano, já fiz essa revista, mas olha o sim. E aí o Ayrton do Supremo. Essa e outras do mesmo estilo. Ou seja, ele estava pedindo para o Tagliaferro ficar de olho em revistas desse estilo extrema-direita, que fazem ataques à democracia. E que eram, de fato, linha auxiliar do golpe. Exatamente. Isso é um fato. Não vamos dizer que é jornalismo o que eles faziam. Exatamente. Importante fazer essa distinção. E aí, ele diz, Xi, não vai sobrar internet mais. E aí ele manda um outro link da Revista Oeste. E aí, na sequência, o Ayrton responde com um anexo, né, que é um sticker, aparentemente, aqui, e aí eles estão conversando. Bom, primeira coisa, né, desse diálogo é isso. O Chico já apontou, a gente apontou aqui. Revista Oeste, nesse contexto, estava ali alinhado com discursos de bolsonaristas pró-golpe. Não era só discurso, né, Gabi? Exato, ficou provado, articulação, tanto né, na Oeste quanto na Jovem Pan, que era articulação. Eles falavam com os agentes do golpe em Brasília. Eles davam publicidade ao golpe em andamento. Então, isso não é jornalismo no entendimento de ninguém que fez jornalismo um dia na vida. Não é. Então, nada de legal, nada de imoral, nada que engorde aí. Vou já chamar a Elô aqui para a nossa discussão. A gente tem outros diálogos que a gente quer trazer aqui, mas já para incluir a Elô na nossa conversa. Elô, boa noite para você. Vamos já começar nessa, então, começando pela Revista Oeste. Anexamos, né? Vamos anexar aí, um falando com o outro, um do TSE, um do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, Elô, já vamos jogar essa de cara. Na sequência, tem outros recortes aqui que eu quero trazer também. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é que Alexandre de Moraes, como ministro do STF, presidente do TSE,
O TSE tem o direito de pedir, tem poder de polícia, né? Pode pedir esclarecimento, pode pedir informação e pode levantar os dados, porque o tempo urge, você quer garantir a eleição, então você tem que agir rapidamente para que a eleição não sofra com essas medidas. E ele estava investigando o gabinete do ódio, disseminação de fake news e golpe em andamento. Ele, claro, não ia correr atrás do Papa, ele tinha que correr atrás de quem estava fazendo essa difusão de mentiras para justamente atacar a nossa democracia. O que a gente está vendo agora, nesse momento, é o embate que estava faltando. É isso que eu estou vendo no horizonte. É o embate do Supremo Tribunal Federal com a extrema-direita golpista que está atuando dentro do Congresso. E isso hoje ficou muito claro para mim, porque o que eles estão fazendo dentro do Congresso é atacar o STF, que eles fazem há muito tempo, eles querem detonar o Supremo, porque eles não querem a Constituição vigorando, porque aí eles ficam em dificuldades. E a gente teve outra medida hoje do Flávio Dino que impediu, suspendeu a execução de tudo quanto é emenda PIX. Então, assim, o cerco e o embate só está aumentando. Mas esse processo que a gente está analisando, né, dessas matérias da Folha, confunde as coisas e embaralha para confundir a população, na minha opinião. Perfeito, Elô. Só para não deixar passar em branco, porque você acabou de citar, e é uma decisão que acabou de sair do ministro Flávio Dino do Supremo, ele suspendeu, então, todas as emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares, olha só, deu um trava-línguas aqui, tanta coisa acontecendo, né, que a gente fica até emocionado. Mas ao orçamento da União até que o Congresso edite novos procedimentos apresentando transparência para a liberação desses recursos. Então, essa é uma medida que saiu agora. A gente vai voltar a falar sobre isso. Aí a gente já tem até na nossa tela a manchete do jornal O Globo trazendo a respeito disso. É uma liminar que vai ser submetida a outras avaliações dos ministros da Corte. Mas acho importante a gente voltar para os diálogos, para a gente não perder aqui. Vamos lá. Né, os diálogos entre, agora, o Marco Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE até janeiro, conversando com o perito do TSE, que é o Eduardo Tagliaferro, que eu já citei aqui. Então, vamos lá, ele diz assim, o Eduardo. Não pegando o Eduardo Tagliaferro, tá bom, kkk. Será que tem? E aí eles mandam vários links na sequência do Estadão. Live que distorce informações sobre urnas é assistida por 300 mil pessoas. Esse é, inclusive, um argentino, né, que participou da campanha do Milei. Caicedo. Cerimedo, Fernando Cerimedo. É o Fernando Cerimedo a que se refere, que foi um dos que fez ataque direto às nossas urnas eletrônicas e ao nosso processo democrático. Depois ele diz, justamente, Fernando Cerimedo, quero ser o magneto de la derecha, que é funcionar ali como uma peça-chave na direita, e depois ele traz mais um tweet aí que também tem a ver com essas questões. Na sequência, também para a gente não perder aqui o fio, ele continua, né? Uma conversa entre o Marco Vargas e o Eduardo Tagliaferro mais uma vez. O Eduardo diz, olha isso, veja se o ministro vai gostar. TSE, relatório, análise e manifestações antidemocráticas, Fernando Cerimedo.pdf. Então, mais uma vez, se tratando de análise das manifestações antidemocráticas deste agente da extrema-direita que atuou não só contra o nosso processo democrático, como também nas eleições argentinas. Eu ia falar, olha só a parte de baixo desse mesmo diálogo, que acho que é o mais importante. O Tagliaferro manda, fala, olha isso aqui. Aí o Vargas responde, vou ver. Aí ele diz, o Tagliaferro, tem o Eduardo Bolsonaro no relatório. Tem o Eduardo Bolsonaro. Aí o Vargas diz, vai dar merda. Eu sei que vai. O outro ri. KKK, vai. Estamos lascados. Então, eles sabiam que estavam lidando com algo importante, explosivo, porque envolvia o filho do então presidente da República com uma tentativa de golpe usando um argentino naquelas lives. Exatamente. É o filho do ex-presidente golpista que vai negociar
com esse representante argentino aí no golpe. E por isso que a Folha diz, usaram a estrutura para ficar de olho no Eduardo Bolsonaro. Mas quem foi negociar com o Cerimedo, Heloísa? E você vai deixar o Eduardo Bolsonaro fora? Pois se ele era um agente maior dentro do golpe? Essas matérias, o que é citado aí na conversa, Elo? É citado o grande conteúdo golpista. Quem veiculava o grande conteúdo golpista? Aqui, a Revista Oeste, Jovem Pan e etc. Tá tudo aí. Eu tô rindo aqui porque eu acho que a matéria da Folha só mostrou como que eles estavam trabalhando bem. Como eles estavam trabalhando acertadamente. Como estavam combatendo o golpe. Tentando... Exatamente. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro é o agente da extrema-direita que faz toda a comunicação Bem lembrado. internacional da extrema-direita. Ou seja, ele viajou, inclusive, para ter contato com o Fernando Cerimedo muitas vezes. E com outros também, outras lideranças, não só na América Latina, mas no mundo. Família Trump. Ele está alinhado com tudo isso. Então bem a gente lembrado, não pode bem lembrado. esquecer quem é personagem Bolsonaro central. Imagina se eu leio isso e vejo que o Xandão esqueceu o personagem principal naquele momento do golpe, que era o cara que conversa com o argentino, que faz a live do Bolsonaro virar mais um elemento golpista. Se o Xandão esquece isso, eu ia desacreditar dele, definitivamente. Ainda bem que ele lembrou de um dos agentes principais do golpe naquele momento. É óbvio. Sim. A gente está aqui fazendo análise política, né? Lembrando que daqui a pouco o Cacai, jurista, advogado, vem para fazer a análise mais do conteúdo jurídico e ver se tem algum ponto em que quebrou o rito, como disse a Folha, né? Mas acho que a análise política é mais importante até do que essa história jurídica. Falando em análise política, Rodrigo, eu acho importante a gente trazer repercussão. Heloísa Vilela estava no Congresso e olha só o que ela captou ali. Naquele quebra-queixo da imprensa, né, com os senadores. Olha o que disse o senador Flávio Bolsonaro. Vamos assistir. Confirmo que está na matéria da Folha de São Paulo. E ele não poderia, de forma alguma, estar participando de nenhum julgamento envolvendo o Bolsonaro ou aqueles seus aliados, né, que nas mensagens aparecem, seja no TSE, seja no Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que há muito mais razões, você que é advogado está me assistindo, há muito mais razões para que sejam anulados todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro, desse período de 22 para cá, porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir, de prejudicar, de condenar o Bolsonaro. É aquela máxima, né? Mostre meu homem e eu encontrarei o crime. Para que não se reste dúvidas do que eles queriam, né? Heloísa, você que estava lá, comenta pra gente essa fala do Flávio Bolsonaro. Eu achei super interessante o seguinte, você tem ali o Girão, o senador, acompanhado de alguns poucos senadores e de vários deputados, que é quem vai fazer o barulho são os deputados, e só o Girão falou. Quando acabou e todo mundo saiu, aí a gente teve isso aí, todo mundo em volta, né, do 01 para que ele falasse o que, afinal de contas, é o grande objetivo da família Bolsonaro, com toda essa armação de tentativa de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É livrar a cara do Bolsonaro para que ele, pelo menos, não seja preso. Agora, não se iludam, não tem um interesse só nessa manobra toda, porque tem mais gente usando esse bafafá para avançar suas pautas. Por exemplo, a senadora Soraya Tronic falou comigo com todas as letras. O Davi Alcolumbre, que é hoje presidente da CCJ e quer ser presidente novamente do Senado, vai usar essa história para se promover e ganhar os votos da extrema-direita para conquistar de volta essa cadeira de presidente. Por quê? Ele vai dizer, se eu for eleito, eu vou assim, arrebentar com esse pessoal, eu vou para cima, eu vou pedir impeachment e tal. É isso que ele vai fazer, ele vai usar isso. Então, tem mais de um uso nessa estratagema aí da tentativa de apresentar um impeachment contra o Alexandre de Moraes. Agora, o pessoal da situação hoje todo foi muito assim, descartou qualquer possibilidade de impeachment. Por quê? Porque eles não têm os votos no Senado, e é só no Senado que se vota o impeachment de ministro do Supremo. Eles não têm os votos. O Mourão disse hoje, o pessoal aqui do nosso lado está muito animado, ele usou um outro termo, mas tem muita gente também passando pano, como quem diz, não vai ter os votos, porque tem todo outro pessoal que não vai
votar nisso aí. Então, assim, Jacques Wagner também disse que isso é só uma ficção, que eles não têm como fazer. Outros senadores, Randolph disse que não se podia se esperar nada mais do que essa fabricação de possibilidade de impeachment de um pessoal que acredita que a Terra não é redonda, que falou de gripezinha, como se pedir o impeachment do Moraes e ver crime onde não tem é mais uma atuação de quem nega a realidade. Elo, e você estava ali, né? Luísa Vilela, nossa repórter, que faz tudo, ela estava ali nos bastidores, inclusive ouvindo o que a galera, os parlamentares estavam conversando dentro da Câmara. E aí você pode contar pra gente como é que tá essa articulação da extrema-direita, né, Elo? Olha lá, e a gente tem as imagens que foram, inclusive, captadas pelo Elo. Isso é que é repórter, estava ouvindo ali o bochicho. Mas o que você ouviu, Elo? Tá horrível a Conta qualidade, aí. inclusive, porque, né, eu não podia filmar descaradamente. Eu estava ali quieto ouvindo. Mas você tem ali figuras notoriamente fascistas e golpistas, como Gustavo Gayer, aquele outro deputado que anda com a bandeira no ombro, Gilvan da Federal. Tinha ali quem estava mais ativo falando e falando alto, porque eu consegui ouvir, era o Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. E ele estava falando assim, tem que ser uma coisa no estilo Janaína Pascoal, tem que ter muita pressão popular, porque o Pacheco não vai querer ceder, mas dependendo da intensidade da pressão popular, aí pode ser. Isso casa muito bem com o que disse o senador Girão na coletiva. O que ele falou? Vamos recolher assinaturas de parlamentares, juristas e da população até o dia 7 de setembro, para depois disso a gente apresentar o pedido de impeachment no dia 9. E aí ele disse, mas a população precisa participar, vocês ajudem, coletem assinatura, ou seja, eles vão justamente usar essa ideia, né, falaciosa de que houve algum crime para pedir o impeachment do Moraes, para movimentar a base, para mobilizar a população, colher assinatura, para justamente, com vistas à eleição no fim do ano, não há a menor dúvida, isso é uma ferramenta de propaganda para mobilizar o eleitorado. Agora vamos ver se eles vão conseguir, eu tenho dúvidas, se por um lado o Alexandre de Moraes ficou uma figura muito visada para essa base da extrema-direita, por outro, acho que é uma discussão um pouco sofisticada demais para fazer mobilização de rua. Não sei, posso estar enganada. Não, mas eu acho que não. Assim, Elo, eles não vão entrar no mérito, se ele abusou, se não abusou. É assim, derruba o Xandão. É isso. Tira ele de lá. É isso. Fora o ditador Xandão. É isso. Vai aparecer fala do Xandão, que não tem oficialmente, não tem ainda. Já, essa altura tem tudo. Eles vão fazer o uso de sempre. Mas quando na própria matéria, né, você não tem a palavra ilegalidade, você não tem feriu a Constituição, você não tem passou por cima da lei, feriu o Código Penal ou qualquer outra lei, não tem a força que poderia ter se fosse Alexandre de Moraes cometeu ilegalidades. Alexandre de Moraes desobedeceu a lei maior do país, que é a Constituição. Você não tem isso. Sim. Aí eu te perguntaria, você como editor, daria essa matéria? Você daria matéria? Não tem nada concreto, gente. Eu daria, as mentiras que eles construíram sobre o Lula, tinha triplex, tinha sítio, tudo mentira, mas tinha uma coisa tangível. E eu acho que essa história não tem nada tangível. Porque só fica na base dos ritos oficiais, ofícios. Quer dizer, é muito técnico. É muito longe, Mas já que eu respondi que daria essa matéria, eu como editor, vem ali o Glenn e o outro menino Serapião. lá. Serapião. E aí, tem isso aqui. O seu Chico Sá, editor aqui, temos esse material. Não quero saber de onde eles trouxeram, porque não quero violar a fonte deles também como editor. Eu leria, e uma vez eu sabendo que não tem ilegalidade, não tem nada, tem só uma coisa que pode ferir um pouco o rito ou qualquer outra coisa abstrata, eu colocaria até um chapéu, bastidores, como age o Xandão, como uma coisa de comportamento de um juiz da corte. Como é que foram tomadas as decisões.
uma matéria meio ali na linha, como disse um dos nossos colegas aqui antes de começar o programa, uma matéria meio ali na linha Piauí, contando os bastidores. Bastidores da assessoria do Xandão. Mas jamais eu teria a pretensão de derrubar ninguém com uma matéria dessa. Jamais eu teria a pretensão de achar que isso vai mexer com a República. Porque foi dado de uma forma, o tratamento jornalístico, o tratamento nas redes é como uma coisa que vai definir o destino da humanidade. E não é. Eles usam, inclusive, adjetivos. A controvérsia, o controverso inquérito das fake news. A matéria editorializada. Até agora, você não tem. Vamos falar até agora, porque o que saiu até agora, 2 matérias, não... Está ali tentando... O jornal está tentando sustentar no gogó. No gogó, no editorial, na forçação, para tentar segurar a tese como uma tese muito forte. Não é. É uma matéria interessante, assim, eu ia ler com alguma curiosidade. Pô, como é legal, pô, vê como eles decidem e tal. Chico, eu queria trazer também um pouco da repercussão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles se pronunciaram a respeito disso. Acho que o primeiro, para a gente trazer aqui, né, o primeiro pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele falou sobre isso, ele negou qualquer ato ilícito e também reforçou que a Polícia Federal estava colaborando pouco com a investigação em determinado momento. Importante lembrar, a gente já falou aqui, mas era um momento em que as instituições, em que a democracia estava sendo atacada num contexto eleitoral. Então, vamos deixar isso sempre claro aqui. E ele também disse que as ações que ele tomou eram um caminho mais eficiente para o andamento do inquérito. Por isso, tão importante falar desse contexto. Mas vamos lá para a fala do Xandão. Vamos ver o que ele disse. O caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Porque senão, como é que faria? Ele mandaria um ofício para ele mesmo? Exato. Eu, Alexandre de Moraes, do TSE. Eu, Alexandre, mando para o senhor Moraes. Do TSE. Aí ele tira uma toga, coloca outra, recebe o ofício. Quer dizer... Então, por isso que ele falou... nesse sentido aí... eu achei a manchete da Fórum realmente a melhor de todas. A Folha descobriu que o ministro do TSE era o mesmo do que o do Supremo Tribunal, algo nessa linha. Né? Não só, né? E era o presidente do Tribunal Superior. Não, mas a Fórum fez uma manchete que era quase que assim, era uma... Quase uma manchete uma ironia, né? Uma ironia, né? A Folha descobriu algo gravíssimo, que o Moraes do STF é o mesmo Moraes do TSE. É isso que foi descoberto pelos repórteres da Folha. Mais ou menos isso. Quando ele fala de poder de polícia, gente, só para deixar claro aqui, para a gente colocar os aspectos da lei, o César Calejão citou hoje de manhã, mas é uma lei que é a Lei 9.504 de 1997, que dá esse poder de polícia, exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal e tal. Ou seja, existe um artigo da lei que confere esse poder de polícia que o Xandão citou ali na fala dele. Ele não está dizendo da cabeça dele. Sim, essa lei, quando sai essa lei, não era nem um caso gravíssimo como golpe. Era para correção de casos de eleições municipais, estaduais, não em caso de golpe. Em caso de golpe, tudo se torna infinitamente mais necessário. Ou se combate, ou o que o Xandão estaria fazendo lá? Pois é, em caso de golpe, assim, devia ter assim. Em caso de golpe, o que você faz? Haja com rigor, rápido, por favor, porque senão... Não,
E tem mais uma coisa, né? No mundo que a gente vive hoje, que quando essa lei foi criada não existia, a velocidade com que a disseminação falsa de informação caminha é outra. Então, o TSE tem que agir ainda com mais celeridade. Ô Elô, duas observações sobre a Folha. Em 2018, a Folha, através da Patrícia Campos Melo, 2018, a primeira eleição, fez aquelas matérias mostrando os disparos em massa que ajudaram a eleger o Bolsonaro, espalhando fake news. E uma das leituras feitas, inclusive, pelo jornal e por quem acompanhou aquilo foi, tá vendo? O TSE não conseguiu dar a resposta rápida. Sim, bem lembrado. 2018 era essa a questão. Boa, olha, Rodrigo. tá aqui, ó, a Patrícia Campos Melo mostrou. Tinha uma máquina de mentira e a justiça eleitoral é lenta, não deu resposta. Não consegue responder à altura e nem com a rapidez que exige. Exatamente. Aí vem 2022 e o Alexandre de Moraes avisa. Dessa vez estamos preparados, vamos responder e vamos reagir rapidamente, senão não adianta. E aí foi isso. E aí a Folha faz uma manchete onde fala que, não fala em ilegalidade, a gente já citou várias vezes aqui, fala que o Alexandre de Moraes ultrapassou o rito, não sei onde está escrito esse rito. E, incrivelmente, numa matéria dessa, não ouviu nenhum jurista. A matéria original da Folha não ouvia nenhum jurista, só um escrevia um side, que era uma matéria que entrou assim embaixo da manchete, que era o Maierovitch. Ah, mas vai ouvir, você derruba a matéria dos meninos. Se eu ouvisse, derrubava a matéria. Ah, claro. Mas uma matéria dessa, que não traz um jurista falando, o Gabi e Elô. Pô, você quer derrubar a matéria do cara? Pô. E acho importante dizer, o doutor Fernando Fernandes falou sobre isso de manhã. Ele disse que, gente, exemplos de fake news em tempo real. Não é possível se querer essa defesa da democracia nesse contexto, nos moldes de um processo absolutamente manual. Ele usa esse termo, assim, com expedição de ofício ao TSE. Não tinha como, precisava de uma resposta rápida. Exatamente isso que o doutor Fernando Fernandes disse olha, também. eu prefiro história sem herói, mas nesse caso o Xandão foi o que chamam ele guardião, dele, guardião né, da democracia. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tinha que responder. Exatamente, tem que responder dele, à altura e respondeu. Foi exatamente o que o presidente do STF, o Barroso, disse hoje. Ele ressaltou a coragem que o Xandão teve de agir rapidamente, enfrentando todas as pressões que ele teve que enfrentar, inclusive o que a família dele teve que sofrer. Aproveitando, Elô, que você falou do Barroso, vamos ouvir a fala dele também. De hoje. Vamos ver. O Tribunal Superior Eleitoral tem o que tecnicamente se chama poder de polícia. O poder de polícia é exercido, e esse é o termo técnico, de ofício, ou seja, independentemente de procuração. De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático do qual o processo eleitoral é uma decorrência. A ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. Aproveitando, quero trazer também o ministro Flávio Dino, porque ele foi o primeiro a se manifestar depois que a reportagem da Folha foi para o ar. Ele já foi direto falando. E o Dino, ele tem esse costume, ele voltou a usar esse costume Dino de ser, que é usar de ironia, né? O Flávio Dino, ele costuma se manifestar assim para explicar por que não tem crime nenhum, de acordo com a reportagem. Vamos ver o que ele disse. E quero saudar muito, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumprir o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. É isso, o Dino deu a resposta. E essa do Dino não foi dentro do STF, né? Porque o Barroso e o próprio Alexandre de Moraes falaram, a gente mostrou agora há pouco, em sessão do STF. O Dino falou num evento à parte. Ele já falou antes de todo mundo. O Barroso fala outra frase, ele define como uma tempestade fictícia. Ele foi até forte demais com a matéria, com a coisa, mas ele fala de uma tempestade fictícia. Que eu creio que não é ficção, só não é importante. Só é um bastidorzinho sobre como eles decidiram lá zelar pela democracia. Sim. Como o Xandão resolveu zelar pela democracia com muito rigor, fazendo o que está lá na matéria da Folha. Pois é, agora, então qual é o escândalo? Ele apontou o poder do TSE para investigar os bolsonaristas. Sim,
eram os bolsonaristas que atentavam contra a democracia. Eram eles, né? Ele dava ordens para que os funcionários do tribunal investigassem. Sim, explicou aí o Barroso, dever... Os filhos de Bolsonaro estavam no alvo. Óbvio. Que bom, que necessário. Eu acho, gente, sinceramente, eu acho que se você mudasse a manchete dessas matérias que eles estão publicando, a gente ia fazer justamente essa leitura aí sem o menor problema. E acabou. Parabéns pelo trabalho aí, hein, Xandão? Foi bom. Foi bom. E a gente tem a fala também do decano, né? Do decano do STF, Gilmar Mendes, também falou na sessão de hoje e deu apoio para o Alexandre de Moraes. Vamos assistir? Vamos lá. Vale destacar que a situação colocada pela matéria, pela reportagem, em nada se aproxima dos métodos da chamada Operação Lava Jato, como muitos querem fazer crer. Comparações desses Jair são irresponsáveis e sem a menor correlação fática. Aqui não há combinações espúrias entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. Portanto, querer comparar os métodos utilizados naquela operação com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta corte são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal em busca de fins obscuros relacionados à impunidade de pessoas que perpetraram graves atos, inclusive tentativas ou propósitos de golpe. Aproveitar que o ministro Gilmar Mendes falou sobre a Lava Jato, a gente quer trazer o comentário de alguns juristas aqui falando a respeito dessa reportagem da Folha. O Davi Tangerino foi um deles. Pode, Lu? Claro, Posso só pontuar uma coisa, Gabi? É importantíssimo um ponto que para quem estava se enganando, achando que poderia haver divergência dentro do STF, o Gilmar deixou muito claro, esse movimento tenta desacreditar o próprio STF, não é apenas o Alexandre de Moraes, né? Então, não haveria a menor chance dos demais ministros acompanharem essa narrativa. Só queria pontuar isso. Excelente, Elô, excelente. O Davi Tangerino, ele falou sobre essa questão da Lava Jato, ele disse que não é possível traçar paralelo entre as investigações comandadas pelo Alexandre de Moraes e as irregularidades da Lava Jato, que é algo que a gente já falou muito aqui, mas vale muito a pena a gente ver o que disse o Davi Tangerino. Ele disse o seguinte, em um dos tweets dele: diferente da Lava Jato, trata-se de poder de polícia e não de exercício judicial puro. Trata-se de comunicação entre servidores do judiciário e não de partes. As informações não foram produzidas com violação de direito, porém estavam públicas. Quando ele diz ali dessa diferença de comunicações, né, entre servidores do judiciário, ele está falando ali, por exemplo, o Moro, ele falava com o procurador, gente. É outra... Combinava. É combinado, exato, acelerava a operação, é outra coisa completamente diferente. Ele também disse, o Tangerino, que se há alguma ilegalidade, não está nas ações do ministro Moraes, mas está no vazamento das conversas. O Rodrigo já chamou atenção para isso. Vamos ver o que ele disse também. Difícil esse vazamento ter origem lícita. A Folha diz que não foi hackeamento, mas pode ter sido acesso ilícito, ou então algum dos participantes vazou, o que seria violação de sigilo. Repetindo importante, sempre, exato. O jornalista não tem nada a ver com isso. Não estamos criminalizando, ninguém está avaliando. O exercício do jornalismo. De forma alguma, né? Mas é a avaliação de quem vazou, eventualmente, se foi gente da Polícia de São Paulo, porque há essa suspeita. Polícia de São Paulo, do Tarcísio, que já se pronunciou dizendo que é muito grave tudo isso, né? Sim, então, claro, já correu pro abraço. Já correu pro abraço o Tarcísio. Então, o Tangerino, professor de Direito, está dizendo aqui que é difícil que o vazamento tenha sido lícito. Provavelmente foi ilícito e rechaça qualquer comparação com a Lava Jato. E além pode ter sido via governo paulista, Elô, e pode ter sido também pelos arapongas militares profissionais que não faltam ao lado do Bolsonaro lá em Brasília. O próprio Ramagem, por que não? Sim. Pode ser também pelo próprio
Tagliaferro, né? Sim. Porque ele, assim que ele foi acusado de ter batido na mulher ou maltratado a mulher, eu não sei exatamente a acusação, ele foi sumariamente demitido pelo Alexandre de Moraes. Então, uma outra teoria que existe é ele mesmo ter vazado, porque agora está com raiva do ex-chefe porque foi sumariamente demitido. Mas, no fim das contas, eu acho que, assim, como que vazou é muito menos importante do que o uso que está sendo dado para isso. E outra coisa que o Tangerino apontou ali, as provas eram públicas. Então, o que um auditor ou um investigador está fazendo e informando ao outro é buscar na internet, buscar nos meios públicos as informações do que essas pessoas estão fazendo. Não é nenhuma produção de prova. Qualquer estagiário podia entrar na internet e pegar o que eles estavam pegando, sabe? Elô, você queria comentar, Chico? Perdão. Não, era só lembrar que para quem serve isso? Para quem serve isso tudo? Essa nossa discussão, desde a matéria da Folha, só serve a um lado, só serve a Jair Messias Bolsonaro e sua legião, numa tentativa de anistia. Isso está no pacote. Isso está no pacote da anistia. Não cabe saber qual a intenção jornalística, tal. O veículo pode ter pensado em ajudá-lo, até pode ter pensado. Né? Mas isso não vem ao caso. O caso é quem se beneficia dessa confusão. A quem interessa? A quem interessa? Bolsonaro. Sem dúvida, Chico. Sem dúvida. Só Bolsonaro. Falando em pessoas se pronunciando a respeito disso, tem uma figura que o nosso chat aqui também está movimentando e que a gente quer muito ouvi-lo sobre isso, que foi o senador ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, sobre esse assunto da Folha de São Paulo. Ele se pronunciou ali com muita cautela, né, Lu? Vamos ver o que ele disse aqui. Ele cobrou anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, se agarrou à hipótese de que o Brasil vive sob censura. Olha só, diz Moro: sou favorável, à soltura imediata e à revisão pelo STF ou pelo Congresso das condenações e penas excessivas contra os manifestantes do 8 de janeiro. 2, ao fim da censura e da perseguição contra os adversários do governo Lula. E 3, ao restabelecimento pleno das liberdades democráticas e realinhamento internacional do Brasil com as democracias ocidentais. Posso falar uma coisinha sobre essa mensagem do Moro? Ele não cita Alexandre de Moraes. Não. Por quê? Porque Alexandre de Moraes ajudou a salvá-lo no judiciário. Ajudou. Não o Alexandre de Moraes sozinho, mas participou disso, né? Então, ele não cita. E ele não cita o Bolsonaro, ele não fala em anistia do Bolsonaro, ele fala em anistia dos manifestantes de 8 de janeiro, ou seja, primeiro você perdoa os que já estão condenados, para daí chegar no perdão também ao Bolsonaro, né? Então ele não cita os dois nomes principais, o Xandão e o Bolsonaro. Mas a ideia é a mesma, anistia. Anistia e nada mais. Eu até apontaria outra coisa. Hoje, por exemplo, na hora que ele saiu da CCJ, eu fui falar com o Moro. E a única resposta dele foi, sem comentários. Sem comentários. Mas eu conversei com pessoas muito próximas ali da equipe dele e que me disseram o seguinte, existe uma coerência na ação dele. Ele nunca pediu impeachment de ministro do Supremo, nunca. Então, continua sem pedir. Agora, ele pedir que o Congresso talvez possa rever as penas atribuídas, né, no processo que está com o Supremo, é absolutamente louco, porque não existe. O Supremo não revê decisão, né, o Congresso não revê decisões do Supremo, em absoluto. Mas ele fica jogando ali para a plateia. Agora, para mim, ficou uma impressão muito nítida da desavença que continua existindo entre Moro e a família Bolsonaro. Por quê? O 01, na entrevista que ele me deu ali, que eu gravei, ele fala, o Supremo descondenou o Lula por causa da suspeição do Moro, como quem reclama da ação do Moro. E o Moro, em momento nenhum, fala de anistia para Bolsonaro. Então, eu acho que ainda existe entre eles uma certa animosidade. Bem observado. Uma diferença de estratégia bem clara aí. Muito bom, Elô. Muito bom, Elô. Elô,
Vou te agradecer, então, até aqui, importantíssimo. Inclusive, Elô trouxe bastidores ali do Congresso, de como que a extrema-direita está se movimentando. Obrigada e bom trabalho por aí, porque, olha, os próximos dias vão ser movimentados. Nós vamos continuar no tema do Xandão. Vamos continuar no tema, né? Daqui pra frente. Isso, vamos continuar. A gente vai conversar com o Cacai. Certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elô. Obrigado. Olha só, antes de chamar o Cacai aqui, eu queria trazer um pouco sobre um levantamento da nossa equipe, né? As reportagens sobre o Alexandre de Moraes não conseguem apontar que houve irregularidade, crime ou ilegalidade nas ações do ministro. Isso foi um levantamento aqui da nossa equipe do ICL, que é chamado de análise de conteúdo, né, para ver quantas vezes as palavras irregularidade ou ilegalidade aparecem escritas nesses textos publicados pela Folha. Também o que a nossa equipe procurou são termos correlatos, irregular, ilegal, enfim. Só as palavras ilegal e ilegalidade aparecem. Ao todo, só 3 menções, gente. Então, assim, nenhuma delas apontando crimes do Alexandre de Moraes ou dos assessores diretos que aparecem ali nas conversas todas. A gente vai mostrar aqui. Em uma dessas vezes que a palavra ilegalidade aparece, é com o assessor do Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, negando que houve crime. Então, ele diz ali, olha só... Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, ou seja, era um posicionamento em resposta à reportagem da Folha de São Paulo. A gente tem outros aqui pontos, né? Na segunda vez que a palavra ilegal aparece, é com a Folha negando que cometeu algum tipo de crime para ter acesso à conversa privada dos assessores do Alexandre de Moraes. Você está vendo aí na sua tela. Não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker, dando uma justificativa de onde vieram essas conversas. A última menção da palavra ilegal, só para não perder aqui de vista. Nos textos da Folha, com o senador Flávio Bolsonaro dizendo que o relato pode representar crime e interferência ilegal nas eleições. Né? Então, Exato. Repare que Flávio Bolsonaro. O único que fala que houve crime ou ilegalidade é o Flávio Bolsonaro. E ainda assim ele não diz que ele diz que pode. Pode. Então, a Gabi retomou, aliás, levantamento feito pelo nosso editor André Uzeda, repórter, editor, jornalista, que leu o texto, Chico, e falou, por que eles botaram no título a história do rito e não ilegal? Porque não tem base. A matéria do Serapião e do Glenn Greenwald não aponta em nenhum momento que a ação do Alexandre de Moraes foi ilegal e inconstitucional. A palavra ilegal aparece associada a outras coisas. Então a saída editorial é usar rito. Rito. E vamos nessa chamar o Cacai para conversar com a gente. É o rito do mito. É o rito do mito. Porque acho que depois dessa análise do nosso repórter André Uzeda, acho que já dá para dar boa noite para o Cacai e perguntar, Cacai, explica pra gente, realmente isso aconteceu fora do rito? O que é acontecer fora do rito? Ajuda a gente a entender, porque olha... Gabi, só completando, Cacai, que bom tê-lo aqui de volta. E mais, existe esse rito, existe a obrigação com esse rito? Ele é real, ele está escrito em algum lugar que tem que ser cumprido? Gente, boa noite, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Olha, é muito interessante ver o que está acontecendo, né? Na verdade, nós estamos vendo, ao que tudo indica, algumas viúvas da Lava Jato, juntamente com pessoas que não se conformam com as investigações que estão se dando mais aprofundadas agora, especialmente em 8 de janeiro, e criaram uma tremenda confusão. Eu vou dizer que parece que confundiram o ser humano com o seu germano, porque não há absolutamente nenhuma irregularidade. O ministro Alexandre, ele, como presidente do TSE à época da eleição, ele tem um poder de polícia que lhe é outorgado por determinação legal, artigo 41 da lei, e ele tem a obrigação de fazer o que fez. Ele tinha a obrigação de fazer, ele tinha o dever de fazer o que fez. Ele prevaricaria se não fizesse. É o contrário. As pessoas que não entendem, a grande maioria está de má fé, boa parte está de má fé. Os bolsonaristas estão felizes da vida porque acharam que tinham encontrado algum tipo de chance de tumultuar o processo. Mas, na realidade, existe um desconhecimento, a falta de sorte, vamos chamar assim, é que o ministro é relator do caso do Supremo Tribunal Federal, e não há nenhuma irregularidade nisso,
e presidiu as eleições. Então é o mesmo Alexandre. Não existe um Alexandre do Supremo Tribunal Federal que tem poderes específicos, e existe um Alexandre que era ministro do TSE, à época presidente, e que tinha o poder de polícia, ele podia tomar providência. O juiz lá do interior de Minas Gerais, se vê uma irregularidade, o juiz eleitoral, ele tem a obrigação de tomar providência. Então, esses relatórios que foram feitos, tudo isso é uma medida absolutamente legítima, normal e correta. Sabe o que é o problema maior que nós estamos enfrentando? Primeiro, é claro que isso não é só desconhecimento, há má fé, há um jogo de poder, há uma tentativa de desestabilizar o Supremo. Eu hoje presenciei a fala do ministro Barroso, muito forte, muito vigorosa, depois o ministro Gilmar Mendes, até o Paulo Gonet se manifestou, e a fala do próprio Alexandre. Até eu vou trazer um assunto aqui que não tem sido objeto de ninguém, de pauta. Você sabe um dos motivos que está levando a essa instabilidade? É a demora da Procuradoria de tomar providência nos inquéritos. Chico tem falado a demora. Sempre disso. O doutor Paulo Gonet, com a sua, eu não vou dizer omissão, mas com a sua demora excessiva nos alguns inquéritos que já estão efetivamente relatados, é que leva à instabilidade. O grupo que sabe que vai ser preso, o grupo que sabe que vai ser condenado, o grupo que sabe que vai perder direito político, esse grupo começa a se movimentar de uma forma quase desesperada. Gente, eu advogo no Supremo há 40 anos, Chico. 40 não parece não, mas há 40 anos eu advogo no Supremo. Isso que aconteceu na conversa entre os assessores é o dia a dia do gabinete. Quando eu comecei a advogar, não existia assessor. Agora, pelo excesso de trabalho, você tem 10 assessores, juízes auxiliares. Então, como é que funciona? Para as pessoas entenderem como funciona. Chega lá uma tese, eu chego lá com o memorial, com uma tese específica. O ministro despacha, vê aquilo e ele toma a decisão. Ele que toma, ele fala, eu vou dar esta decisão. Só que ele não tem como escrever aquela decisão, não existe tempo hábil para isso. Então, ele tem um bando de assessores extremamente competentes. Esses assessores, cada um às vezes cuida de um caso, quando é um caso mais específico, tem um grupo de assessores. É assim que funciona, gente. Eu estou dando para vocês como é que é o dia a dia de um gabinete. Fundamental. No Supremo, no STJ, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí os assessores vão, fazem uma minuta de voto, fazem um piloto, vamos chamar assim, e trocam ideia entre eles. Aí um diz, olha, o Alexandre vai achar... Esquece o Alexandre. O ministro vai achar isso aqui tem que ser mais aprofundado. Por quê? Porque eles conhecem a jurisprudência do Supremo, eles conhecem a jurisprudência do STJ, eles conhecem como é que o ministro gosta de votar. É assim que funciona. Não há nenhuma irregularidade. Olha, comparar essas conversas entre assessores, que estão tratando de um assunto específico de competência do gabinete, com os crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro e os procuradores na Lava Jato, é má fé. Não é só desinformação, não. É má fé. No caso do procurador da Lava Jato, você tinha um juiz federal que instrumentalizava o poder judiciário para poder chegar ao poder específico, e junto que ele coordenava com seus procuradores adestrados. O Conselho Nacional de Justiça, através de um relatório promovido pelo competente ministro Salomão, disse que eles cometeram crimes de corrupção, crime de organização criminosa e de peculato. O que tem isso a ver com uma conversa técnica entre juízes internos de um gabinete? Olha, não pode ser só desinformação. Há realmente uma tentativa de desestabilizar o Supremo Tribunal Federal. E nós temos que trazer uma discussão, eu proponho aqui para vocês, carinhosamente, um dos motivos de tudo isso, essa instabilidade, é a demora da Procuradoria em tomar a atitude que já deveria ter tomado, porque os inquéritos estão, alguns deles, relatados. É isso, o Chico Sá vinha falando muito disso, né, Chico? No popular é o famoso dar sopa pro azar ali, né? Dar azar pra sopa, ou sopa pro azar, você escolhe aí a forma como vai usar. Mas você deixa ali um buraco, cara, não vai denunciar, não vai ter nada, não vai sair daqui, e começam a pensarem dentro dessa ótica da má-fé, o que se encaixaria para enfraquecer uma eventual denúncia, já de cara, já para matar. Como é que a gente vai matar isso? Claro, então matando, né? Eu escrevi um artigo a semana passada, retrasada, que o título era Bolsonaro tem o direito de ser processado. Porque não é possível que fique indefinidamente uma investigação. O Supremo Tribunal entende que a investigação por um prazo excessivo, ela tem que ser terminada. Porque o cidadão que está sendo investigado, gente, isso é uma angústia enorme, uma espécie de uma pré-condenação. Agora, no caso específico, veja bem,
Eu não conheço, evidentemente, os 6 GB que dizem que tem e tal. Mas imagino que eles devem ter mostrado os mais importantes primeiro. De tudo que eu vi, não há nada que pareça ser irregular. Não vou dizer em crime, não. Que pareça ser irregular. São conversas entre assessores, juízes auxiliares de um ministro que tinha competência para fazer o que fez. Eu acho até que pode ter uma discussão assim, vem cá, por que o ministro Supremo tem que ser ministro do Tribunal Superior Eleitoral? É só mudar a Constituição. Porque isso é um fato. O ministro Alexandre, felizmente, é o relator desses inquéritos do Supremo, que foi aquele que deu um passo importante para manter a estabilidade democrática, que impediu, de certa forma, o golpe. A gente tem que lembrar, e hoje o ministro Messias, AGU, falou isso com muita propriedade, tem que lembrar as circunstâncias que aquilo acontecia naquela época. Nós estávamos saindo de um governo fascista, com um Congresso cooptado, e foi o Judiciário que fez a sustentação jurídica e até política, sob o aspecto político-institucional, para manter a possibilidade do Estado Democrático de Direito, gente. Agora, Cacai, nós estávamos com uma situação gravíssima. Não, lembrando agora que você vem... Não, eu ia lembrar só que claro, o Procurador-Geral da República da época também não agia, não apresentava, não instigava o Judiciário a agir. O Procurador da República protegia o Bolsonaro, né? O então Procurador. Não estamos nem falando do Gonet, estamos falando do anterior, né? Então, o Supremo teve que... O Supremo teve que fazer a instrução e teve que fazer a investigação da defesa da democracia. Né? A Juliana Del Pio falou hoje de manhã, né, que desde 2019 é uma inação do Ministério Público Federal que levou a esse inquérito. Né? Mas fala, Cacai. Eu cunhei uma expressão de poderes imperiais na mão do Ministério Público. Escrevi muito sobre isso pelo seguinte. Eu gosto de repetir, já falei para vocês aqui, mas eu vou repetir. O Poder Judiciário é um poder inerte. Ele age se provocado. No caso específico do juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Então, ele tem o direito de fazer o que o Alexandre fez. Mas o Supremo Tribunal é um poder só age provocado. Só age se o Ministério Público provocar. Então, nós temos inquéritos que já estão terminados. Isso cria uma instabilidade. E vou te dizer, com a experiência de advogado criminal, esses cidadãos que sabem que vão ser processados, ou que devem ser processados, que devem ser condenados, porque não é possível você condenar 300 pessoas a 18 anos, 17 anos, 12 anos, que seriam pretendentes a terroristas, e não condenar os responsáveis reais. Claro. Seria um escândalo. Um escândalo. Agora, essas pessoas vivem numa angústia, e é que o Chico falou muito bem aqui agora. Quer dizer, permanentemente buscando uma forma de quê? De anular a investigação que foi feita, de melar. E aí cria-se, em torno do nada, em torno de conversas que não tem nenhuma irregularidade. É espantoso isso. Agora, Cacai, você reparou que a matéria da Folha, a primeira matéria, não trazia a opinião de nenhum jurista, nenhum advogado foi ouvido para dizer, olha, porque é o normal, jornalista, a gente aqui pode dar um testemunho como jornalista. Você tem uma coisa importante, você vai buscar um jurista para dizer, olha, qual a importância disso do ponto de vista jurídico? Nenhum. A matéria não trazia ninguém. Tinha uma tese defendida por quem? Pelo Glenn Greenwald e pelo Serapião, o Fábio, e pelos editores da Folha. Né? Só o Maierovitch foi o único jurista que escreveu apoiando a tese da Folha, dos que eu conheço. Não sei se você viu algum outro, Chico. Não, ninguém. Então... e a própria escolha da palavra rito para manchete, porque já que não feriu a lei, não mexeu com a Constituição, não feriu o Código Penal, não mexeu com lei alguma, vamos apelar para uma coisa que, nesse caso, eu creio que tem um tom muito abstrato. Uhum. É algo muito subjetivo, o rito. Uhum. Por isso que eu perguntei, eu tive o cuidado de perguntar ao Cacai se tem esse rito escrito em algum lugar, se existe essa regra, se a sessão não pode conversar. Não, o rito que existe é o cumprimento de regras processuais e regimentais. Todo tribunal tem o seu regimento. Agora, eu passei para vocês aqui de uma forma simples, quase didática para quem está nos ouvindo, o que funciona no tribunal, gente. É assim que funciona. Eu sei de casos, às vezes eu estou com um caso com uma tese interessante. Quando eu fiz a ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, que nós conseguimos ganhar no Supremo, junto com uma série de colegas que entraram depois, fizemos uma força-tarefa grande, teve ministro que eu despachei 4 vezes. 4 vezes. Teve um dia, um determinado ministro, que eu tenho o maior respeito por ele, o ministro Carlos Aires Brito,
eu tinha a impressão dos debates que eu fazia no gabinete de que o assessor principal dele era contrário à tese. Um dia eu fui despachar com ele, Chico, virei e falei assim, o assessor que o professor falou, eu falei, ministro, posso fazer um pedido ao senhor? Ele falou, claro, Cacá. Eu falei, eu posso falar meia hora sem que o assessor me interrompa? Porque eu sei que ele é contrário à minha tese. É assim que funciona, é um debate. Isso é democrático, isso é absolutamente leal. Aí o ministro Brito, que é um grande preparado, um gentleman, falou assim, eu gostaria de ouvi-lo. Eu falei durante, 40 minutos, ele se retirou com o documento, depois ele votou favorável à minha tese. Assim, os assessores têm o direito de ter opinião contrária. Agora, quem determina a linha é o ministro. O ministro Alexandre, você vê, tem um determinado momento em que um assessor ou auxiliar, juiz auxiliar, fala assim, não, sabe que quando ele implica, ou seja, tem que ter alguma outra jurisprudência. O ministro tem o direito de pegar e falar assim, eu quero uma jurisprudência mais forte. Eu quero uns detalhes sobre isso. É assim que funciona. Não há absolutamente nada de irregular nisso. Eu quero calçar o meu inquérito com mais prova, com mais história. E aí é missão dos assessores correr atrás. Cacá, eu acho importante também, vou te passar a palavra já, mas só para complementar essa história toda, de que tudo isso aconteceu, né, esses ritos e tal, que demandariam uma expedição de ofício, ao TSE, no momento que... Como que iria se garantir as eleições? Como que se garantiria o processo democrático? Porque seria impossível, né? Então, como é que... Não é absolutamente normal que o ministro dê diretamente a ordem ao seu assessor, já que a gente não está num contexto normal de democracia, né? Existe uma ameaça ali. Isso não pode ser desprezado. Eu vou te dizer, Gabi, que além dessa importância a qual se refere o ministro Messias da AGU hoje, eu ouso dizer para você que esse é o dia a dia de um gabinete de ministro. Pode ser um momento de tensão? É claro que aí a coisa é mais exacerbada. Por exemplo, eu vi agora matérias insinuando, dizendo assim, o ministro escolhia alvos. Como escolhia alvos? Ele tinha informação, através do assessor, através da imprensa, através do... que o fulano de tal estava fazendo um verdadeiro ataque à democracia. É óbvio que ele tinha que determinar o assessor que pegasse esses elementos. Ele não ia mandar pegar os elementos referentes a um advogado que está trabalhando dentro da legalidade, porque esse advogado não ia ser investigado. Claro, ele diz alvos aliados de Bolsonaro. Quem eram as pessoas que estavam fazendo os ataques? Eram os aliados. Eram os bolsonaristas, né? Agora, Cacai... É impressionante. Isso é importantíssimo. Cacai, qual a possibilidade disso tudo estar sendo feito ou levar a uma anistia ao Bolsonaro, a tentativa de torná-lo elegível de novo, ou mesmo que ele se mantenha inelegível, pelo menos que ele arranque um compromisso de que não vai para a cadeia, de que vai pegar uma condenação mais branda? Tem uma operação dessa? Você consegue enxergar isso entrando pelos corredores do Supremo? Porque no Congresso tem, mas a questão é se vai ou não permear o Judiciário. Qual a sua avaliação? Eu acho que isso aí como diria o Roriz, é uma faca de dois legumes. Porque, na realidade, isso pode piorar a situação dele. O tribunal se uniu, o tribunal hoje se manifestou através do presidente, através do decano, através até mesmo do procurador, ainda que é uma manifestação rápida, porque eles conhecem como é que funciona, eles sabem que não há irregularidade nenhuma. Agora, é claro que o jogo político é um jogo forte. Aí eu repito, quanto mais tempo nós ficarmos com inquéritos abertos, sem conclusão, com essas pessoas sangrando em praça pública, como o Chico disse, querendo anular, porque a anulação é a saída para eles. Se for, eu sou advogado criminal, não estou criticando quem quer anular como advogado, não. O advogado ganha muitas vezes no mérito e ganha muitas vezes nas nulidades processuais. Isso é um fato. Então, nós estamos agora vendo um jogo político forte, é claro. Você tem a turma do bolsonarista falando em impeachment de Alexandre, o que seria uma coisa completamente teratológica. Olha, eu não vou dizer nome, vou me permitir. Certa vez o presidente do Senado me ligou e falou: Cacá, você pode vir aqui em casa agora? É claro, fui lá. Cheguei lá, ele estava com um pedido de impeachment forte, muito bem feito, por sinal, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou: você pode ler esse pedido para mim, para me dar a sua opinião? Eu falei: eu posso dar minha opinião antes de ler. Engaveta isso. Mas eu vou ler, até de curiosidade. Mas engaveta isso, para o bem das instituições e tal.
E era um presidente da República extremamente respeitado, não era o Lula, e era o ministro supremo que tinha uma força enorme, inclusive popular. E isso aconteceu. Agora, então, pedidos de impeachment de ministro supremo, eu uma vez conversei com um determinado senador importante da República da direita, bolsonarista, isso tem mais ou menos 1 ano e meio, talvez 2 anos. E ele me disse, nosso plano é eleger uma grande maioria no Senado para poder pressionar o Supremo Tribunal Federal. Isso eu ouvi de um senador, permitiram dizer o nome, porque é meu cliente e tal. Mas ele disse isso para mim. Então, existe eu diria, um jogo político posto. O jogo político, desde que fique dentro das cautelas constitucionais, faz parte do jogo. Eu acredito que no Supremo Tribunal isso vai dar o efeito contrário. Sei que tem lá 1 ou 2 ministros que impressionaram no primeiro momento, mas o todo do tribunal é aquilo que você viu na palavra do presidente, do Luiz Roberto Barroso, que foi seco e firme, na palavra do Gilmar, que trouxe um discurso escrito. Gilmar não costuma nem escrever, porque ele fala muito bem, tem muita experiência, eu acho que exatamente para não exorbitar um pouco ali. Mas, olha, eu não acho que não há nada em andamento nesse sentido, não. O que eu repito, pela terceira vez, é que é necessário, para a gente ter uma tranquilidade e estabilidade, é necessário que o Procurador-Geral da República ou arquive e diga não há crime, e aí será um outro momento da história brasileira, ou ele denuncie quem tem que denunciar, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Isso aí, Gabi. Excelente. É isso. Muito bem, Cacai. Obrigada por hoje. A gente estava precisando de alguém com a experiência do Cacai para poder esclarecer tudo aqui. O homem conhece, Conhece um pouquinho. Tá falado aqui. Cacai, obrigada. A gente vai precisar te ouvir logo em breve, viu? Porque essa história aí vai render. É isso. Sem dúvida, estou à disposição. Um abraço para todos. Valeu, Cacai. Valeu. Rapidinho, Gabi, o Cacai falou essa história dos bolsonaristas da bancada no Senado. Eu também ouvi hoje, mas eu ouvi de um ministro e político do PT dizendo que é esse o caminho dos bolsonaristas. Já tentaram em 22 e vão avançar mais ainda em 2026. Crescer a bancada no Senado para colocar um facão sobre a cabeça dos ministros do Supremo. Esse é o caminho deles. Por isso que eu digo, repito, anistia não. Anistia não. Não pode dar mole para essa gente. Anistia não. Isso aí, Chico. É uma campanha que você já está, campando. Sabe por quê, Gabi? Se fizer um arreglo agora, né? Não, vamos fazer. Aí eles ficam mais fortes em 2026 e aí eles vêm para cima. Se você piscar, isso, né? você piscar, agora eles vêm para cima. E o Alexandre já Moraes agora, sabe, né? Já tem eleição municipal. É na municipal. Então, a gente tem que estar vigilante. Ferro na boneca, anistia não. Anistia não. E tem esse movimento da anistia, nós estamos vendo. Eu achei muito bom o Cacai dizer que ele acha que o efeito foi contrário no Supremo. Sim. Quer dizer, no Congresso, muito barulho. No Supremo, a resposta foi rápida, né? Resposta rápida. Uniu o Supremo contra essa manobra bolsonarista. Excelente. Muito bom, gente. Bom, ontem fomos todos a Cuba, não é mesmo? O Eduardo Moreira puxou o nosso documentário, a gente ouviu diversas pessoas incríveis, né, gente? A estreia foi um sucesso. Quase do nosso 100 mil lançamento. Pessoas, Gabi, assistindo simultaneamente um documentário. Nosso primeiro documentário internacional aqui no ICL, Vai para Cuba, Eduardo. A nossa comunidade acompanhou em peso o lançamento. E se você perdeu, olha só a oportunidade. Assinando o ICL como membro solidário, que é aquela pessoa, né, que tem não só o login para ela, para os familiares dela, enfim, para quem tiver acesso, mas também dá uma bolsa para outra pessoa poder estudar, você pode assistir ao documentário também na nossa plataforma. Só que o mais legal disso tudo, gente, o mais legal está na nossa mesa aqui, né? Que são os presentes que você ganha se tornando membro hoje. Deixa eu pegar aqui. Vamos puxar. Você vai falando e eu mostro. Não, vai aqui, ter que Gabi. colocar o boné, né? Vou botar o bonézinho. Eu não posso porque eu tô de coque hoje. Né? Tô arrumada aqui. Então vai falando os presentes que Então vamos lá. A gente tem... Além dos mais de 290 cursos, né, quando você acessa a nossa plataforma, se torna membro, você ganha o livro Fidel e a Religião, que é do Frei Beto. Rapaz, eu li esse livro há uns 25 anos. Também há um bom tempo, livraço, vendido no mundo inteiro, traduzido para mais de 50 países. Super interessante, muito legal. É uma conversa do Frei Beto com o Fidel sobre, assim, pensando sobre a religião, né? Muito legal. Bom. Tem também o boné cubano. Então o Chico pega o boné, pronto. O Fidel, inclusive, muda regras de governo em Cuba depois dessa entrevista com o Frei Beto.
Faz ele pensar sobre Faz ele pensar em relação a Estado laico ou não. Tem uma influência direta do Frei Beto no pensamento do Fidel. Põe o bonezinho aí. Tá tendo aqui uma comoção aí, nos bastidores. Comandante, adelante, olha comandante. Só o olhar a versão guerrilheiro romântico. Quem resiste? A versão guerrilheiro brabo. E a versão guerrilheiro sereno, pensando na revolução. Bom vivant. É isso. Aqui Ricardo Gouveia disse, amante latino. Boa, gostei. E olha... E o pôster vai para Cuba Eduardo, né? Que é o pôster do próprio documentário. Dá para dar uma levantadinha? Será pra gente conseguir mostrar? Ó. Aí, agora fica bom. Vai ser bonito, hein, gente? Bonito, bonito. Maravilhoso. E tem o nosso certificado de membro solidário, lógico. É hoje, hein, gente? Para ganhar todos esses presentes, eu tô aqui, ó, de olho. Se sumir algum presente aqui, não vou dizer quem foi. Dá para você ganhar esses presentes, né, se tornando membro solidário, acessando em icl.com.br e corre lá, então, gente, porque só hoje realmente não dá para conseguir esses presentes depois. Então, assim, ó, se está pensando, não pode pensar muito. Eu devia ter trazido, eu tô vendo que esse livro aqui está autografado pelo Frei Beto. Esse vale mais ainda, hein? Esse aqui vai ficar... Não, sabe, é que eu tenho a edição antiquíssima. Esse é nosso, assinado, só para as pessoas não acharem também que todos os livros vão estar autorizados. Esse é nosso, tá esse bom. é só nosso. Não, é que eu fiquei com vontade, eu devia ter trazido o meu pro Frei Beto, estava aqui ontem, acompanhei toda a transmissão aqui do lado. Verdade, devia ter trazido. Frei Beto estava aqui depois do filme. Aqui está o autógrafo do Frei Beto, com o meu abraço, amigo Frei Beto, está aqui, ó, tá assinado, cadê aqui? Aqui, pronto. Aí. Vamos dar uma olhadinha no trailer, para quem não assistiu, ficar com vontade de assistir? Vamos lá. Vamos lá. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar a subjetividade, compreender que as relações podem ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Boa, gente. Olha só, quem é Che Guevara perto deste homem, né? Não tem como, imbatível, imbatível. Ernesto Chico Sá. Eu só posso dizer que muitas figurinhas estão sendo feitas neste momento pela nossa equipe aqui do Buena Vista Social Clube. Vamos lá. De um lado a bandeirinha de Cuba, do outro lado o logo do ICL. Agora o outro lado. Agora do outro agora. Aí. Modelo total. Que modelo, hein, gente? Que modelo. Muito bom. Vamos assistir então Provocação Histórica, gente. Hoje tem não só Lindener Pareto entrevistando, mas também Heloísa Vilela junto com ele. Foi gravado lá na Flipei. Sério, esse episódio, assim, tá ouro. Eles conversaram com o jornalista, ativista palestino Mohamed Omer, que escreveu um livro, inclusive, ele estava lá na Flipei assinando os livros, os depoimentos, né, de como que é o trabalho dele, como que foi o trabalho e continua sendo em meio ao genocídio contra Gaza. Tá de passagem. Estava de passagem aqui pela Flipei. Tá. Muito bom. Vamos acompanhar a partir de agora, então. Vamos nessa, Provocação Histórica. Amanhã a gente está de volta, com mais notícias. Essa história do Xandão não para aí. Vai ter muita. Amanhã tem muita notícia. Amanhã estamos de volta. Boa noite. Noites, camaradas. Boa noite. Hasta la vitória. Sempre. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar?
Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.